Olá, minha amiga, olá, meu amigo, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Virgínia e hoje nós vamos fazer o Salmo 129. Nós estamos fazendo a leitura de Salmos e eu gostaria que você me acompanhasse, tá? Pega aí a sua Bíblia, vem comigo fazer essa leitura e Deus ele vai falar extremamente, grandemente ao seu coração. É um devocional onde eu pego a Bíblia para ler, a Bíblia já está aqui nas minhas mãos, eu já fiz a minha oração e é importante que você procure estar fazendo as suas orações, pegar a Bíblia junto comigo. Eu acho que isso é muito importante porque você não vai estar só ouvindo, você vai estar lendo e Deus ele vai estar falando contigo também, tá bom? Então vamos lá. Israel é perseguido, mas não destruído. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Diga agora, Israel. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Todavia, não prevaleceram contra mim. Às vezes você é perseguido já há muito tempo. Você percebe que você tem sido sempre criticado. Você tem sido sempre... alguém está sempre ali te dando... mexendo com o seu emocional, mexendo com com tudo que você faz, as suas atitudes, aquilo que você decide. Tem sempre alguém ali para alfinetar. Às vezes é até alguém de próximo, um parente, um familiar, uma pessoa querida, que tá sempre te dando uma pitada, uma pontada, né? Tá dando, sempre ali falando ali, não, você não é capaz, você não tem condição de fazer isso, não fica inventando história, ou falando com palavras até mais pesadas do que isso. E principalmente quando vem de perto, quando de alguém que a gente ama, de alguém que é exemplo pra gente, é muito difícil às vezes conseguir contornar os sentimentos, é muito difícil às vezes conseguir contornar aquelas palavras, e aquilo ali entra dentro da gente. Então é uma perseguição, e o diabo, sabendo, o nosso adversário, sabendo que isso afeta a gente, ele usa ainda mais, principalmente se a pessoa não for de Jesus, se essa pessoa não for de Deus, mas ele usa até os que são de Deus também, tá? Mas às vezes, às vezes não, ele sempre vai usar alguém que vai afetar você de verdade, aquela pessoa que vai mexer com você, então ele vai usar. Então, muitas vezes isso faz com que você fique angustiado, inseguro, indeciso, mas eu vim aqui para te falar que Deus ele tem poder para curar. Deus tem poder para te dar condições. Ele não te chamou porque você tem condição, porque você tem capacidade. Ele não te chamou porque você é o mais inteligente, porque você é o mais santo, porque você é o perfeito. Ele não te chamou segundo a sua capacidade. Muito pelo contrário. Ele quer você justamente porque você não depende das suas forças, porque você não depende de si mesmo. Ele te chamou, ele não tá falando aí, nós não estamos falando de condições, se você tem ou não. Ele te chamou porque ele quer usar você independente das suas condições, independente das suas capacidades, das suas limitações. Ele não tá olhando para isso. Deus, quando te escolheu, e você é um escolhido de Deus, ele não escolheu você porque ele falou assim, essa pessoa tem condições ou essa pessoa é fraca. Ele não olhou para isso. Ele olhou para você e falou, ele não depende do que ele tem. Ele não está preocupado com o que tem, com as condições dele. Ele não está se colocando maior do que eu. Deus te escolheu porque ele quer usar você. E você só pode ser usado por Deus quando você depende de Deus, quando você confia em Deus. Então, para você ser curado do que você sente, do que você passa, das dores da alma, da amargura, da angústia que você carrega dentro de você, porque você foi perseguido a sua vida inteira, porque falaram mal de você a vida inteira, porque te julgaram a vida inteira, Deus tem a cura e você só consegue se libertar disso confiando nele, acreditando que ele vai usar você independente de quem você seja. Você não precisa se preocupar com a sua capacidade, você não precisa se preocupar com as suas forças. A única coisa que você precisa se preocupar é: eu serei santo como aquele que me chamou é santo. A palavra de Deus diz isso lá em 1 Pedro.
Aquele que vos chamou é santo, então sede santo em toda a vossa maneira de viver. Então, se preocupa em ser santo, se preocupa em glorificar a Deus, em santificar a sua vida para Deus, se purificar dia após dia. Que aí Deus ele vai te usar, te capacitar, ele vai te curar, ele vai arrancar as angústias dentro de você. No versículo 3, diz assim: os lavradores araram sobre as minhas costas, compridos fizeram os seus sulcos. O Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Pois bem, você não precisa se preocupar com o que estão fazendo a seu respeito, com o que estão falando de você. Você não precisa se preocupar com o que estão fazendo pelas suas costas. Não precisa se preocupar com isso, não. Não precisa se preocupar com o que estão fazendo a seu respeito, não. Se preocupa em agradar a Deus, porque Deus ele vai ser o seu vingador, porque Deus ele vai cuidar de você, ele vai cuidar das suas coisas. Se preocupa com nada, nada desse mundo, com as pessoas, não se preocupa com o que elas estão fazendo mal a você. Não se preocupa, Deus está cuidando de você. Mas é como eu falei, é necessário sim você confiar em Deus e buscar ser santo como nosso Deus é santo. Aí sim, você não precisa se preocupar. No versículo 5. Sejam confundidos e voltem para trás todos os que odeiam a Sião. Versículo 6. Sejam como a erva dos telhados, que se seca antes de arranquem, com a qual o segador não enche a sua mão, nem o que ata os feixes enche o seu braço. Nem tampouco os que passam dizem: a bênção do Senhor seja sobre vós. Nós vos abençoamos em nome do Senhor. Então Deus, lá em Gênesis, ele deixa bem claro para Abraão, né? E isso se perpetua até hoje. Ele vai abençoar os que te abençoam e vai amaldiçoar os que te amaldiçoam. Então, é como eu tenho falado todo esse tempo. Confia no Senhor. Creia que Deus ele vai estar cuidando da sua vida, cuidando dos seus bens, cuidando da sua família. Ele vai ser com você, vai cuidar dos seus caminhos. Só procura agradar a Deus, ser santo em toda a sua maneira de viver. E Deus ele vai te honrar. Deixa seu like, compartilha com outras pessoas. Voltamos aqui outras vezes para gravar outros vídeos sobre devocional, sobre Salmos, Eclesiastes. Tenho certeza que Deus ele vai falar com você de alguma forma. Se você ainda não assistiu algum vídeo, volta lá, faz uma maratona. Nós temos muitos vídeos de Salmos, que Deus ele vai falar grandemente com você. A oração, nós temos propósito de Salmos, fizemos 100 dias de oração em Salmos. Eu fui abençoada, eu creio que você também vai ser muito abençoado, tá bom? Grande beijo, fica com Deus. Tchau, tchau.